Eu? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um tratamento coletivo com o Conindu. Hoje, então, vamos trabalhar a liberação das dores articulares. Mas antes da gente liberar, vamos entender o que significa um pouquinho das nossas articulações, porque o que nosso corpo está querendo dizer quando elas começam a doer, quando a gente tem alguma luxação, alguma entorse, uma fratura em alguma articulação, uma bursite, alguma uma doença que atinge as articulações. Segundo a metafísica da saúde e a linguagem do corpo, as articulações simbolizam a gratidão no relacionamento humano e na facilidade para compreender as mudanças obrigatórias do seu rumo. Então, a gente precisa ser articulado, ou seja, se adaptar na família e no trabalho sem rigidez e com bom humor quando as situações forem opostas ao que queremos. Quando a gente não sente gratidão e alegria pelas coisas simples, tanto que as outras pessoas quanto a própria natureza nos proporcionam, não reconhecemos docilmente os favores e gentilezas que nos dedicam, não percebemos a grandiosidade de cada gesto, por menor que ele seja, a gente está sujeito a ter problema nas articulações e principalmente na articulação da coxa com o quadril, que simboliza a avareza, a mente inflexível e apegada. Portanto, quanto mais você for compreensível e flexível com as atitudes alheias, menores e mais livres serão as suas articulações. Então, vamos se articular com sabedoria. Quando essa dor da articulação ela atinge os nossos cotovelos, o nosso inconsciente, além dessa questão de gratidão, ele está querendo dizer que a gente não está correspondendo com as surpresas da vida. Quando a gente precisa mudar de caminho, estamos resistindo porque achamos que ainda não é necessário. A resistência às mudanças e movimento, rejeição pelas coisas novas ou simplesmente que você não consegue acreditar que o novo será bom. Quando essa dor na articulação é no joelho, é que a gente não está conseguindo equilibrar o nosso passado com o nosso futuro. A gente acaba não conseguindo aceitar muitas vezes as opiniões alheias, faltando com respeito consigo mesmo e deixando de realizar seus objetivos, ou suportando todas as contrariedades domésticas ou profissionais. Também não é uma maneira correta de se comunicar. Então, se a gente está se sentindo ferido em seus sentimentos, em seu orgulho, porque está fazendo coisas que contrariam seu verdadeiro modo de ser, se está se desrespeitando ao forçar uma situação por não saber como corrigi-la e vive com um coração repleto de críticas e desapontamentos, saiba que seus meniscos, ligamentos e ossos do joelho serão afetados. Agora, se você está com dor nos ombros, isso simboliza que você está carregando de responsabilidade, carregado de responsabilidade, e qualquer inflamação nesta área significa que os nossos superiores ou pessoas que exercem alguma autoridade sobre nós não estão reconhecendo o nosso esforço, não elogiam o nosso trabalho, tomam para si nossas ideias, criticam, criam conflitos desnecessários e não colaboram conosco, e ainda negam que estejam causando qualquer infortúnio. Se for nos seus pulsos, eles representam a nossa experiência de vida, e quando estão doentes ou feridos, significam frustração por não ter conseguido provar os nossos conhecimentos. Já os tornozelos, eles representam o leme da nossa vida, das nossas escolhas, os caminhos que decidimos trilhar e os sonhos que queremos buscar.
Tornozelos com problemas mostram que a pessoa não está conseguindo seguir o seu caminho com convicção, que se sente impedida de agir e tornar-se inflexível, a ponto de provocar vários entorses e rompimentos de ligamentos. Então, a gente precisa sentir gratidão em cada uma dessas áreas, para que essas articulações, elas não comecem a doer, não comecem a ser ferida. Então, o nosso inconsciente, ele, que tem 95% da nossa mente, ele faz doer essas articulações, vezes uma, mais de uma, para nos chamar a atenção de forma não verbal, aonde a gente está errando com nós mesmos, que a nossa evolução tudo está gerada no como a gente se vê e como a gente se projeta, em quais as emoções que a gente está sentindo, quais as nossas atitudes. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então tá bom, então vamos fazer o nosso relaxamento e vamos para o tratamento propriamente dito. Vamos se conectar, se senta em uma posição confortável. Imagine uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça. Essa luz dourada, ela vai descendo em direção ao seu pescoço, à sua nuca, relaxando os seus ombros, tirando aquele peso, aquela responsabilidade, aquela mochila que não é sua. Essa luz dourada, ela vai levando junto todos esses sentimentos, indo em direção aos seus braços, chegando lá nas suas mãos e soltando os seus dedos. Mentalize que essa luz dourada, ela está aumentando, indo em direção às suas costas. Sinta-se relaxando lentamente. Mentalize a seguir o seu peito, o seu abdômen e relaxe-os profundamente. Essa luz dourada está descendo em direção aos seus quadris, ao seu bumbum, soltando as suas pernas, liberando todo aquele sentimento que parece que você está estagnada, que tu não consegue se locomover. Essa luz dourada, ela está saindo lá pelos seus pés e levando junto todos esses sentimentos negativos, todas essas emoções negativas que estavam fazendo você se adoecer. Imagine agora que está entrando uma luz azul e uma luz verde pelo topo da sua cabeça. Essas luzes estão se concentrando no seu rosto, soltando a sua testa, relaxando entre as sobrancelhas, soltando o maxilar, a língua, o queixo e os lábios. Perceba o seu rosto completamente relaxado, sem marcas e sem expressões. Solte o seu couro cabeludo como se tivesse alguém fazendo aquele cafuné gostoso. Solte o seu coração. Solte os seus pensamentos. Mantenha o seu corpo totalmente relaxado e preste atenção lentamente, contando até 8. Vamos repetir essa respiração mais 2 vezes.
permitindo que novos pensamentos cheguem e se afastem em seguida. A cada nova emoção ou pensamento que chegar, coloque uma pitadinha de amor e de perdão e solte-os. Desapegue-se de tudo e de todos neste instante. Prossiga dirigindo a sua mente suavemente para pensamentos alegres e nobres, como a própria natureza, e deixe-os passar. Liberte-se. Agora você está totalmente relaxada, não há preocupação de espécie alguma. Solte-se, solte a pressa, solte os medos e as tristezas. Deixe-os que passem por você apenas. Deixe a energia vital trabalhando dentro de você, fluindo da cabeça aos pés, em forma de luz, em forma de paz. Respire profundamente e relaxe. As suas energias estão sendo revigoradas e estão curando o seu corpo e o seu espírito. Solte as pessoas e as perdoe-as para sempre. Desapegue-se. Ouça agora o seu novo coração pulsando, aliviado e feliz.
Vamos voltando devagarinho, mexendo os braços, mexendo as mãos, a cabeça, voltando, sentindo o corpo, vendo como é que tá as articulações, se liberou, como é que tá se sentindo. Tudo bem? Tudo bem, incrível, senti bem relaxado. Ai, É o muito que eu, forte. o que eu senti um pouquinho foi a cervical, que Uhum, eu vi, né? O médico disse que é defeito de fábrica, sim. mas foi só um pouquinho, tá tudo muito relaxado, muito bom. A cervical está relacionado ao peso que tu carrega. Sim, As sim, mochilas extra, é, né? A energia do grupo que estava antes do atendimento, tá? Tava em 15 mil. A gente não tava com a energia ruim, a gente tava na energia vibrando na saúde, até por causa do nosso processo de tratamento semanal, né? sim, Então, a nossa energia do grupo estava muito boa. O nosso nível de estresse em conjunto, a média foi em um nível 4, que é considerado baixo, mas que estava afetando o nosso físico e o mental. Tínhamos em comum a questão do dois órgãos em desequilíbrio. O órgão ou víscera, intestino delgado e laringe. Não sei como é hum, que tu estava se sentindo. é aquela coisa de estar engolindo sapo, né? Pois é. A questão do físico, se tinha alguma influência para nossas questões. Uhum, Desequilíbrio hormonal e sono de má qualidade. Questões psicológicas, trauma na vida adulta. Todos os participantes em comum tinham isso. hum, Questão espiritual, miasmas. A relação que está em desequilíbrio familiar. Como está se sentindo? Estagnado, sufocado. Questões internas, mágoa, amor próprio. A gente está acabando se deixando um pouquinho de lado, assim, para resolver as outras coisas. é, No corpo sutil tinha presença de pensamentos negativos, de raiva, culpa e medo. A gente estava vibrando em 150 Hz. Foi aplicado o cone de Artemisia, que é um cone de que ele é indicado para os casos de dor, tanto hum, física quanto as síndromes B, que são dores por friagem. Ele tem um efeito moxa e se torna analgésico, cicatrizante, antimicrobiano, antisséptico e depurativo. Após o tratamento, durante o tratamento foi aplicado várias técnicas além do cone, entre elas o reiki, a chama trina para expandir a coragem, a força e a certeza, o cristal cianita azul. Deixa eu ver aqui o significado dele, só um pouquinho. O cianita azul, ele é conhecido por conter a força do raio azul do arcanjo Miguel. Ou seja, ele representa a espada usada pela criatura espiritual para trazer justiça. Foi aplicada a energia das orgonites, então, para realinhar os nossos chakras, nosso corpo. Aplicado o terceiro raio do disco solar das 12 virtudes,
que trabalhou o amor, que é o raio rosa, trabalha o amor, a igualdade, fraternidade, alegria, felicidade, comunicação, dedicação, tato, harmonia, namoro, humanitarismo, diplomacia, paciência, tolerância, amizade e beleza. Foi aplicado a justiça divina para liberar todas as questões negativas que a gente se sentiu injustiçada e transformar ela em positiva. Foi aplicada a desmaterialização de todos os pensamentos negativos, de todas as emoções, de todas as crenças limitantes e materializado emoções e pensamentos positivos. E isso resultou no nosso aumento da nossa energia. De 15 mil passou para 20 mil e de Olha, 150 Hz para 230 Hz. Então a ó, gente teve um pequeno aumentinho bem bom aí para a gente se sentir bem nos próximos dias, ter uma energia extra para a gente encarar a vida, encarar os nossos desafios diários. nossa, a gente tem, né, muita coisa em Tem comum, assim, bastante, né? e Então aí, aproveita aí, pode, qualquer coisa me avisa tá, e a gente tá junto, tá bom? sempre estamos juntos. Tá bom, Grande beijão, beijo, até mais. até, tchau.